Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com André Luiz Ruiz sobre o livro A Flores sobre as Pedras, um livro ditado pelo espírito Lúcius, não Públio, Lúcius, né? E nós estamos falando desse romance, que é um romance que traz lições importantíssimas também para o nosso cotidiano. Mas antes de retomarmos essa nossa conversa, gostaríamos de convidar você a colaborar para que possamos chegar a lugares mais longínquos, com mais qualidade, a pessoas que não têm a bênção da informação, do consolo, da orientação, né, e que podem melhorar o seu modo de vida, o seu viver, o seu conviver, através das orientações que podem chegar até essas criaturas. Convidamos você, então, a ser um divulgador da doutrina dos espíritos, associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Quando nós colaboramos para um mundo melhor, nós nos felicitamos. E quando nós nos felicitamos, nos tornamos melhores. Enfim, tornamos o nosso viver melhor, o nosso conviver melhor. E é sempre muito bom se fazer o bem. 0800 12 18 38. Bom, André, vamos falar um pouquinho mais dessa história. Eu acho que a gente pode até falar, sem contar a história, porque para deixar o nosso telespectador um pouquinho curioso, né, do que acontece nessa história. Na verdade, é uma história bonita até, se você, né, se a gente pegar pelo final da história, ele é uma história bonita, porque traz todo o sofrimento, mas também traz todo o aprendizado, né, das leis, né, que estão subentendidas nessa história, né? Essa primeira obra foi surpreendente por um fator. As pessoas costumam ler romances e uns dizem assim, não, eu só gosto de ler livros de estudo, porque romance é sempre aquela água com açúcar, aquela coiseira toda. Mas neste livro, já no primeiro romance do Espírito Lúcius, ele atua de uma outra forma. Sim. Porque ao lado da história, ele interrompe a história e ele coloca, às vezes, partes de capítulos ou até capítulos explicando, à luz da doutrina espírita, conceitos que estão ali. Então, ele vai estudando com o leitor aquilo que realmente de doutrina, de lei espiritual, ele pode retirar para ajudar o leitor a refletir sobre sua vida. Então, não se trata de um romance, aquela história adocicada, que depois você termina como se fosse esses romances que você compra em banca de revista e já vai comprar o próximo. Não, ele aprofunda isso. E não existe, eu acho que na história humana, nada que nós não tenhamos precisado do sofrimento para amadurecer. Inclusive, há uma frase de Chico Xavier, que está inserida no livro Orações de Chico Xavier, do nosso querido Carlos Bacelli, em que o Chico diz assim, a mediunidade que não sofre, não se sublima. A sublimação, que é a passagem de um estado mais grosseiro para o estado mais etéreo, na mediunidade, ela conta com o sofrimento, para que isso depure o espírito. E, aliás, a palavra pureza, outro dia fazendo um estudo sobre ela, e nós a encontramos no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, no Evangelho, em abundância, ela vem da palavra pir, do grego pir, que quer dizer fogo. O grego pir, que vem pira olímpica, pira incendiária, é fogo. E disso, em latim, deu a palavra purus, de onde vem a palavra pureza, ou puro, em português. Ou seja, a purificação significa passar pelo fogo, ou tornar-se chama, porque em grego a chama era vista como algo puro, porque a labareda não tinha mácula, ela era transparente, ao mesmo tempo era brilhante. E Heráclito, grego, ele via o fogo como o elemento básico, do qual todos os outros elementos decorreram. Então era a pureza que começava o mundo e que terminava o mundo. E se você vai no livro dos médiuns, aliás, no livro dos espíritos, a aparência do espírito vai da sombra ao brilho do rubi, dependendo da sua pureza. Pergunta 88b do livro dos espíritos. A pureza define a multiplicação da irradiação do espírito. Pergunta 92 do livro dos espíritos. Todas estas coisas estão envolvendo puros, o fogo. E quando nós observamos a vida e os espíritos nos trazem, através desses romances, a fonte dessa purificação, nós vemos que
pela nossa necessidade evolutiva, nós precisamos passar por esses testes. Então, a dureza do general, a dificuldade das pessoas terem que conviver com um homem assim arrogante, os seus subordinados, a revolta da cidade contra a ação daquele homem despótico, os bandidos que queriam fazer as coisas funcionarem segundo os seus critérios, representam nossas atitudes que queremos perverter as pessoas, obrigá-las a fazer o que elas não querem fazer. E isso precisa ser corrigido. Se nós aprendêssemos com Jesus, aprenderíamos sem sofrer. Pois é. É, porque aqui mostra muito claramente que eles queriam combater a violência, a arrogância, o orgulho e agiram do mesmo jeito. Exatamente. E nós fazemos isso ainda. Isso. Nós queremos combater os erros, né, com equívocos. É. Né? Queremos combater os que corrompem, corrompendo. Corrompendo. Né? Ah, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Isso. E aqui mostra claramente a lei funcionando, né, André? Eu acho que a conversa do Dr. Maurício com Lucinda, ele explicando todo aquele ensinamento que ele teve, é uma forma facilitada de você entender muitas lições, né? Claro. E aí você vai entender, por exemplo, como conversar com uma pessoa difícil na sua família. Pois é. Como entender o ponto de vista daquelas pessoas que não pensam como você. Como tratar o patrão arrogante, um homem despótico, ou a mulher intolerante que toma conta do serviço onde você está. O que nós mais desejamos é que esses caras se danem. Pois é. Que eles sofram. E ao mesmo tempo, você fica preocupado, né? As pessoas ficam preocupadas com o que o outro vai pensar de você se você agir corretamente. Né? Porque o Maurício, quando agia corretamente com o general, né? Depois de muito sofrer por conta dele, né? Eles não entendiam como que aquela criatura que tinha sofrido estava devolvendo ao agressor tanta bondade, tanta ação generosa. Isso mesmo. E nós não fazemos isso hoje ainda, apesar de conhecermos um pouco da lei. Claro, e a gente vai observar que o próprio general, que era o despótico, ele era vítima dos obsessores que depois da vida continuavam a querer se vingar dele. E não sei se ele era algoz ou se ele era a vítima. Tudo isso é uma reflexão importantíssima de fazer, né, André? Porque você começa a ler, horas, a impressão que dá é que você vai se indignar, mas ao mesmo tempo você se condói, né? Mistura tudo isso e vamos ver o que dá. Isso né? aí. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.